tua igreja te deseja, ó Senhor. Glória a Deus. Amém, queridos. A paz de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo. Nós já tivemos um culto pela manhã, muito abençoado, e mais um culto agora, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Queridos, pode se sentar, no nome de Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Glória a Deus. E para você que está ouvindo pela internet, Deus tem uma palavra para o nosso coração, como todos os dias, como toda hora. Queridos, esqueça o que você vai fazer após o culto, você que está na sua casa. Pare o que você está fazendo, porque a pandemia, querido, está afastando muita gente da igreja. Muita gente vem e fala para mim: ah, pastor, eu estou vendo pela live. Não funciona, viu? A pessoa, ela esfria, porque em casa você pega o celularzinho ou o notebook, você está ouvindo a mensagem, um chama, outro chama, muda a mente, não é a mesma coisa do que a igreja, né? Então você que está em casa, desliga tudo aí que você está fazendo e preste atenção naquilo que Deus quer falar conosco, porque o único, querido, que nos fortalece, nos renova e nos dá força é Deus, viu? A luta nós temos todo dia, toda hora, todo momento, nós temos luta. Mas quem nos dá força é Deus. E muita gente às vezes só está na live e não sustenta. Por mais que a pessoa pode falar: ah, pastor, eu oro em casa. Eu saio da minha casa 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, para vir orar na igreja. E olha que a minha casa é grande, hein? Eu posso ir lá na sala, lá embaixo, eu posso falar com Deus, posso gritar que ninguém vai escutar lá no quarto. Mas eu gosto de orar na igreja. Sinto bem na casa de Deus. Eu sinto bem quando eu estou na casa de Deus. Orar em casa, você ora, mas não é a mesma coisa do que a igreja. É totalmente diferente. A sintonia é diferente. Tudo é diferente, porque é a casa do Pai. Não tem melhor lugar do que a casa do Pai. Aqui a gente abre o coração, a gente chora, a gente ri, a gente fica feliz. Por quê? Porque o Pai nos consola. Ele nos dá força, Ele nos dá ânimo. Então, que essa pandemia acabe logo, porque o povo precisa da igreja. Quem é a igreja? É Cristo. Tem muitas igrejas fechadas. Hoje nós já tivemos umas boas pessoas aqui, agora também, um culto abençoado de manhã. Mas quanta gente que não vem vindo, querido. Quanta gente que às vezes está com medo. Quanta gente que está assustado, que a televisão assusta o povo, assusta tudo, e a pessoa fica com medo. Claro que temos que tomar precaução, claro que temos, vocês estão vendo aí no banco, onde pode sentar, está aí, umas divisão, tem gente lá em cima, mas por causa do quê, querido? Para a gente tomar precaução.
os bancos todos foram higienizados, o cabo oculto é higienizado. Então a gente faz as precauções, né? Mas precisamos de Deus, querido. Tem igreja há muito tempo fechada aí, e esse povo está onde? Está onde? E falar para mim que está orando em casa, que está ouvindo na live, não se enche, não. Querido, fala para o teu irmão, quantos sonhos você tem no seu coração? Fala para ele. Quantos sonhos que você tem no seu coração? Quantos projetos? E nós vamos falar a respeito disso. Quantas coisas que há tanto tempo você tem no seu coração e não acontece. Então eu quero falar de um personagem chamado José. Um camarada com uma trajetória de um campeão, um camarada que não olhou para os problemas, não olhou para as dificuldades, mas ele olhou para o sonho que ele tinha. Ele não desistiu do seu sonho, ele não desistiu dos seus projetos, ele não desistiu dos seus planos. E olha aqui, José, ele tinha tudo para largar tudo, né? Um camarada que nós vamos aprender com ele hoje aqui, uma trajetória. E temos que, aquilo que é bom, querido, a gente temos que pegar e praticar na nossa vida. O que não presta, você joga fora. Nem tudo de um livro é bom. Tem coisa que no livro é bom, tem coisa que no livro não é bom. E o que é bom, você coloca para a tua vida. E o que não é bom, né, você joga fora. Então, querido, vamos aprender com José que quantos sonhos que você tem no seu coração. Sonhos de um ministério, sonhos de um casamento abençoado, de uma família abençoada. Quantos sonhos! Então vamos aprender com José, um homem sábio, um homem que soube levar a vida dele. Veja que o nome José, em hebraico, querido, significa Yosef, significa que ele é Deus. Veja que é o primeiro filho de Raquel e o preferido do pai Jacó. Sempre quando eu falo a respeito de Jacó e o preferido de Jacó, eu sempre gosto de dar uma esboçadinha aqui desse preferido de Jacó. Os pais, querido, nunca podem mostrar a preferência por um filho. Tem 2, tem 3 filhos, 4, 5. Nunca os pais podem demonstrar um amor maior para o outro. É o caso que aconteceu aqui. Os filhos têm que ser amados por iguais. Talvez dentro do seu coração pode até pender um pouco mais para um, mas não pode ser demonstrado. O caso aqui, os irmãos se levantaram contra José por causa da preferência do pai. Veja que os filhos de hoje ficam ciumados se o pai ou a mãe, desculpa a palavra que eu vou dizer, puxa o saco mais do que o outro. Tem que ser iguais, querido. Não pode ter aquela preferência
porque esse ou porque aquele, que isso causa intriga dentro de casa. É o que aconteceu com Jacó, né, com José e com os irmãos. Veja que José, depois de vendido como escravo pelos irmãos para o Egito, foi injustamente acusado e posteriormente elevado ao posto de governador. Foi instrumento de Deus para a preservação da vida do seu povo. José morreu com 110 anos, foi embalsamado segundo o costume dos egípcios. Teve 2 filhos, Efraim e Manassés, cujas tribos também são conhecidos por casa de José. Recebeu a bênção de Jacó e Moisés. Veja, querido, fala para o seu irmão que está do seu lado, não desista dos seus sonhos. Você vê que essa pandemia, do jeito que está, quantos sonhos de pessoas têm apagado? Sonhos do emprego, de uma melhora de vida. Quantas pessoas que estão frustradas. Quantas pessoas que estão desesperadas. José, querido, ele passou por caminhos, e nós vamos aprender aqui os caminhos pelos quais José passou. E são caminhos, querido, que a maioria deles é caminho que nós passamos. Você vê que o caminho de José, ele passou da casa do pai para a cisterna, jogado pelos irmãos dentro da cisterna. Da cisterna ao mercado de escravos. Do mercado de escravos ao serviço da casa de Potifar. Do escravo livre ao escravo e prisioneiro. De prisioneiro a governador. Nenhum desses passos José desanimou. Nenhum desses passos José fraquejou. Fala para o seu irmão que está do seu lado. Não fraqueja em nada. Tem muitas pessoas que desistem, querido. Tem muitas pessoas que começam uma coisa e param no meio do caminho. A própria Bíblia diz que quando você começa, você tem que fazer o orçamento, fazer o que você for fazer e ir até o fim. Não parar na metade. Eu comecei esta igreja e comecei ela da terraplanagem em 2014, o ano mais difícil que começou a crise no Brasil. Foi no ano de 2014. E nós fomos até o ano de 2017, 3 anos e meio, para construir essa igreja. E começamos e terminamos ela na maior crise, porque Ele estava conosco. Entende, querido? Na maior crise, na maior dificuldade, Deus nos deu essa igreja. E até hoje nós continuamos colocando dinheiro para fazer aquilo que é o melhor para vocês e o melhor para Deus. Eu digo que Deus me deu um carro bom, uma casa boa, e por que eu não vou fazer para Deus o melhor para Ele? Entende? Sempre eu dou o melhor para Deus. Fala para o teu irmão, dê sempre o seu melhor para Deus. Sempre, querido.
Porque Deus sempre vai dar o melhor para você. Sempre Ele vai dar o melhor. Lições que aprendemos com José. Primeiro, não existe terreno estéril quando é Deus quem planta. Se Deus planta, vai acontecer. Fala para o teu irmão, se Deus plantou em você, vai acontecer. Entendeu? Se Deus plantou em você, vai dar coisa boa. Vai dar coisa boa. Amém, igreja? Vai dar coisa boa. Veja, ele foi plantado na casa de Potifar. Deu coisa boa lá. Ele foi plantado no cárcere. Deu coisa boa lá dentro do cárcere. Ele foi plantado no palácio. Deu coisa boa lá no palácio, porque é Deus quem planta. Entende, querido? Deus plantou na minha vida. E hoje, eu louvo a Deus por tudo que Deus fez na minha vida. Por tudo que Ele faz na minha vida. Por isso que eu acabei de dizer agora. Sempre, até os últimos dos meus dias, sempre eu vou dar o meu melhor para Deus. Em tudo. Tudo tem que ser o melhor para Deus, querido. Deus não quer pedaço. Deus não quer resto. Deus quer o seu coração por inteiro. Deus quer o seu tudo. Querido, ó, a entrega, ela é pessoal. José, um camarada novo, e ele tinha 17 anos nessa altura. 17 anos. Mas José sabia o que queria. Olha Daniel. Daniel também sabia o que queria quando ele estava lá na Babilônia, sozinho, longe da família. Mas ele sabia o que queria. Eu sei o que eu quero. Você tem que saber o que você quer. Aonde você quer chegar? Eu tenho sonhos. Os sonhos que eu tive, Deus concretizou tudo que falou para mim há 27 anos, está acontecendo. Quando falaram para mim que, quando Deus usou pessoas para falar comigo, que eu ia fazer templos, que não é só esse, é mais templos que a gente vai fazer. Quando falou, eu falei, eu vou fazer igreja? Eu? Quando a pessoa falou para mim, eu fiquei assim. E quando comprou o terreno e começou a levantar a igreja, eu falei, nossa, está se cumprindo aquilo que Deus falou. Assim também vai cumprir na tua vida. Não desista dos seus sonhos. Não desista do projeto que Deus falou. Deus falou, está falado. A coisa vai acontecer, querido. A grandeza de Deus vai acontecer na sua vida. Não existe terreno estéril quando é Deus quem plantar. Viu? Vai dar fruto. Fala assim para o teu irmão, ó, através da tua vida vai dar muito fruto. Presta atenção que eu vou dizer para você aqui. Ó. Não é o ambiente que faz a pessoa, mas a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o ambiente. Vou falar de novo. Não é o ambiente que faz a pessoa, mas a pessoa cheia do Espírito Santo que faz o ambiente. Quando você entra numa loja, quando você entra num lugar, a equação muda. Por que a equação muda? Porque o Rei da Glória entra com você. Entende, querido? O Rei da Glória entra com você naquele lugar. Fala para o teu irmão assim, você nasceu para brilhar. Você nasceu para brilhar, querido. É o ambiente, né? É o Espírito Santo que faz o ambiente. Vendo Potifar, que o Senhor era com José no trabalho, na escola,
na sociedade. Preste uma coisa que eu vou te falar. O mundo, as pessoas, têm que ver marca de Deus em você. As pessoas têm que ver a marca de Deus na tua vida. Ser diferente. Ser diferente. Pode ser que aconteceu coisas com você assim, ó. Quando você vai em algum lugar e a pessoa chega e fala para você: nossa, você é diferente. O seu rosto brilha. Às vezes tem pessoas aqui que já ouviu isso. Você tem que ser diferente. Transmitir a diferença para as pessoas. As pessoas verem Deus em você. Como via em José. Ele era diferente no trabalho. Ele era diferente na escola. Aonde ele ia, ele era diferente dos outros. Lá em Daniel era diferente dos outros. Todos da Babilônia, José era diferente. Porque tem o Espírito de Deus, querido. O Espírito de Deus está aqui dentro. E se o Espírito de Deus está aqui dentro, você é diferente. Você é diferente. Porque o Espírito de Deus está em você. E Potifar, vendo ele no trabalho, na escola, na sociedade, viu que ele era diferente. Você tem que ser, você influenciando e não sendo influenciado. Influenciar as pessoas. Olha aqui, ó, Gênesis 39, versículo 7. Gênesis 39, 7. Aconteceu, depois dessas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. 8. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ele não deixou de ser influenciado. Entende, querido? Trancou a brecha do diabo. Ele não deixou de ser influenciado por causa dos lábios dela. O homem tem a cobiça pelos olhos. O homem, aqui, ó, é pelos olhos. A mulher é pelo ouvido, somebody love. Gosta de ouvir as coisas bonitas. Aí que é o fraco da mulher. É o ouvido. O fraco do homem, os olhos. Quando ele vê uma mulher, ele corre os olhos dela. Ele traça ela. E tem uns ainda que quando ela passa, ele dá uma olhada para trás ainda. José não deixou entrar por esse erro. Eu quero falar aqui uma nota cultural para você, querido, que Satanás é mais rápido do que a luz. Satanás é mais rápido do que a luz, que percorre quase 300 mil quilômetros por segundo. Olha como é que ele é ágil. Vou falar de novo. Satanás é mais rápido do que a luz, que percorre quase 300 mil quilômetros por segundo.
e mais precioso que o raio laser. Olha como é que ele é astuto. José não deixou. Fechou a brecha. Cutuca aí teu irmão e fala, teu irmão, fala para ele, meu irmão, fecha a brecha aí, meu irmão. Ele não deixou de ser influenciado. Veja que o diabo, querido, ele não necessita de um espaço grande para se infiltrar, podendo ser comparado à água, que penetra por orifícios imperceptíveis aos olhos humanos. 300 mil quilômetros por segundo ele percorre. Entende, querido? José, ele não olhou com os olhos de sedução para aquela mulher, porque ele tinha sonhos, ele tinha projeto, ele tinha plano. Porque se ele olhasse e ele deitasse com aquela mulher, Deus ia sair de cena. Se ele fraquejasse, Deus ia sair de cena. E se Deus sai de cena da nossa vida, acabou para você. Se Deus sair de cena, acabou para você, querido. Todo mundo aqui nasceu no pecado e vive no pecado. Todo mundo aqui foi um dia sem ser cristão, iníquo, ímpio. Todo mundo. E você via o que o diabo fazia na tua vida. E como ele arrebentou a tua vida. Como ele destruiu a tua vida. Outros nasceram já em berço de cristão, mas se deu umas deslizadas, conheceu Satanás. A tarefa dele é arrebentar a tua vida, é destruir a tua vida. José não quis experimentar, porque ele tinha sonhos. Ele queria que concretizasse o sonho deles, o projeto dele, o que Deus tinha para ele. Querido, quem que impede as bênçãos de Deus para a nossa vida é nós mesmos. É nós que impedimos a bênção de Deus para a nossa vida, porque não colocamos na posição que tem que ser. Não é como você quer um Deus para você, é como Deus quer que você seja. Não é como você quer um Deus para você, mas é Deus que quer como você seja. Ele quer que você, querido, como Ele quer, não como você quer. Ele quer você do jeito dele, não do teu jeito. Não você falar, Deus me dá isso, me dá aquilo, aí você faz um Deus para você. É como Deus quer que você seja. Eu, enquanto não quebrei meus orgulhos da minha vida, enquanto eu não quebrei os meus eus, enquanto eu não quebrei os meus porquês, eu não fui para canto nenhum, não saía do lugar. Mas quando eu fiquei na vontade de Deus, naquilo que Deus quer que eu faça, mudou a minha história, mudou a minha vida. Entende, querido? Não é como você quer fazer um Deus para você, é como Deus quer que você seja. Entrar no querer de Deus. José entrou no querer de Deus. Ele não deixou Satanás entrar na vida dele. Ele não deixou os problemas tomar conta da vida dele. Ele não deixou os problemas arrebentar a vida dele. Ele não deixou os problemas entrar dentro do coração a hora que ele foi vendido pelos seus irmãos, traído pelos seus irmãos, traído dentro da própria casa.
ele se permaneceu firme com Deus. Querido, os da família, eles vão te ajudar até onde eles podem. Teu pai, tua mãe vai ajudar você até onde ele pode. A hora que não deu mais, não dá mais. Aí depende de Deus. Você vê que Jacó, pela preferência dele, olha o que é que deu. Os próprios irmãos falaram que estava morto. José sabia que Deus esperava muito dele. Coloca o versículo 9 aí para mim, 39:9. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu esse tamanho mal e pecaria contra Deus? Deus tem que ser maior aqui em tudo. Deus tem que ser o primeiro na sua vida em tudo. Se não for o primeiro na tua vida, querido, esquece. Porque você veio ao mundo, teu pai veio ao mundo, teu avô veio ao mundo, teu tataravô, tritaravô, não sei nem falar os que vai para trás aí. Deus já estava. Se você não colocar Deus em primeiro na tua vida, esquece. José não caiu nesse erro. Ele permaneceu firme. Ele permaneceu firme. Preste atenção que eu vou te dizer agora. Não basta sonhar. É preciso não desistir dos sonhos. Não basta sonhar. É preciso não desistir dos sonhos. Gênesis 37:19. E disseram uns aos outros: eis lá vem o sonhador mor. Ele não desistiu do sonho. Eu não desisto dos sonhos que Deus tem para a minha vida. E sei que tudo vai ser concretizado. Sei que tudo vai ser realizado. Porque só o Senhor é Deus. Entende? Não desiste do seu sonho, aquilo que Deus te prometeu, aquilo que tem no teu coração. O sonho que está aqui dentro do seu coração é o sonho que Deus sonhou para você. Não desista dele. Não desista por toda a luta de José. José não desistiu dos seus sonhos. Entre sonhar e a realização desses sonhos, existem caminhos de provas. Querido, para chegar onde eu cheguei, eu passei por muita prova na minha vida. Eu não cheguei aqui de qualquer jeito. Eu fui subindo de degrau em degrau. Olha lá a escada. Se eu estiver lá no topo, lá, sem aprender, eu vou cair de lá de cima, eu vou perder tudo. Mas se eu for de degrau em degrau subindo, capacitado por Deus, eu só vou subir, eu não vou descer. Entende, querido? As coisas é de degrau, é devagar. Às vezes a pessoa ela quer que aconteça tudo na vida dela de uma vez só. Não é assim, querido. Você não vai suportar. Se Deus dá para você, tu está preparado para receber? Não, Deus tem que preparar você para receber. Se Deus desse tudo isso para mim há 20 anos atrás, eu não estava preparado. Por mais que eu estava estudando, por mais que eu estava se formando, eu não estava preparado para tudo que Deus tem para mim hoje.
E por todos os caminhos que eu passei, Deus me fez um preparatório para saber entrar e sair, para resolver as coisas de Deus. É um preparatório. E não tem melhor, querido, do que você ter uma igreja na mão e aprender dia a dia com o povo de Deus as coisas que acontecem dentro da igreja. Você vai ficando com uma maturidade grande. Entende, querido? Não tem como aprender com a prática. Precisamos ter a teologia, precisamos conhecer a palavra de Deus, precisamos conhecer, claro, não resta dúvida disso. Os estudos todos que eu fiz, glória a Deus, aleluia, por tudo que eu fiz. E por tudo que eu aprendi a palavra de Deus, e as teologias, que tudo eu fiz, os ensinamentos de perto, de longe, mas a prática é um grande ensinamento. José, ele passou por caminhos de provas a serem percorridos, onde etapas não podem ser queimadas, passar uma por uma. Preste atenção. Caminhos pelos quais José passou. Primeiro, ele passou pelo caminho da perseguição dentro da própria casa. Eu fui um cara perseguido dentro da minha casa. Sempre falo aqui a igreja. E pessoal da minha casa, dos meus pais, dos meus irmãos, todos, eles ouviam eu todo dia, todo culto. Eu era perseguido. Meu pai não gostava de mim. Já falei aqui um monte de vezes. Eu era a ovelha negra dentro da minha casa. O cara que não prestava dentro da minha casa era o senhor Gilmar. Deus tratou, querido, comigo e tratou com a minha família. A ovelha negra que não prestava, meu pai não gostava de mim. Hoje meu pai me abraça, me beija e chora abraçado comigo. Porque Deus faz coisa, querido, que a gente não entende. Nós temos que orar. Um dia, veio um pastor pregar na igreja. Não, um pastor não, uma missionária veio pregar na igreja. E falou para mim assim, que ia colocar o meu pai na minha mão. E meu pai era orgulhoso. E que eu ia cuidar, tratar do meu pai. Eu pensei assim, nossa, meu pai é orgulhoso do jeito que ele é, mas que conversa. Pensei assim comigo. Hoje não, já faz uns 5 anos para cá. Mais de 5 anos, uns 10 anos para cá. Eu tenho convênio médico com meu pai do melhor, pago para ele. Dou comida para ele. Dou dinheiro para ele. Pago faxineira para ele na casa. Eu trato tudo do meu pai me abraça e me beija. O pastor Romildo está ali. Eu ontem dei um dinheirinho lá e eu falei, pastor Romildo, entra lá. Entra ali, meu pai está lá no fundo, entra lá e dá esse dinheirinho. Eu já tinha pago para ele os remédios, nessa semana tinha pago os remédios, tinha pago a faxineira para limpar a casa e mandei ele foi e deu um dinheiro para o meu pai. Na hora que o meu pai pegou, ele falou, saiu água dos olhos do seu pai.
E meu pai veio até a calçada com os olhos cheios d'água para me agradecer. Para quem era ovelha negra. Fala para o teu irmão assim: Deus faz mudar tudo. Entende, querido? Deus. É Deus que faz acontecer a coisa. Ele passou por caminho de perseguição dentro da própria casa. Os maiores desafios são enfrentados dentro da nossa própria casa. É ali que é o problema, dentro da nossa própria casa. Ele passou pelo caminho da traição em família, foi tratado como coisa. Ele passou por caminho de tentação no trabalho. No melhor momento de sua vida, na casa de Potifar, enfrentou a mais perigosa armadilha do diabo. Preste atenção que eu vou te dizer. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. Efésios 6,11 fala assim das astúcias do diabo. E as astúcias são habilidades de enganar o ser humano. O diabo usa astúcia para enganar os cristãos. Fala de ciladas, que é lugares apropriados para esperar a presa ou inimigo. O diabo nos espera no melhor lugar para tentar nos derrotar. Olha como é que ele preparou para pegar José. Preparou a mulher de Potifar para enganar, para destruir o sonho dele, para destruir o projeto dele, para destruir os planos dele. Cuidado com as armadilhas do diabo. Cuidado com as ciladas. Cuidado com as astúcias malignas. Eu disse aqui há pouco que Satanás é mais rápido do que a luz, que percorre quase 300 mil quilômetros por segundo. Ele é mais rápido do que isso. Você imagina, querido, quando você já pensou, ele já foi. Quando você pensou, ele já passou. De tão rápido que ele é. Ele passou pelo caminho da calúnia. Quem que já não foi caluniado, querido? Ele foi para o cárcere sem dever. Ele passou pelo caminho da ingratidão. Foi esquecido pelo amigo. Como dar fruto onde Deus planta? Influenciar e não ser influenciado. E vencer provas sem queimar etapas. Primeiro, não desista dos seus sonhos. Determinação e persistência são as marcas dos campeões. José não desistiu, mas lutou até o fim. Quanto sonho que as mulheres têm de uma casa bonita,
de uns móveis bonitos, de coisas bonitas, de vestidos bonitos, sapatos bonitos, passear. Não é? Passear, conhecer lugares. Um sonho pelo ministério seu, cada um aqui tem um ministério. Todos têm um ministério. Projeto que você tem pelo seu ministério. Projeto que é onde você quer alcançar um nível com Deus. Porque a coisa mais gostosa que existe nesse mundo é você alcançar um nível espiritual alto com Deus. É a coisa mais maravilhosa. Quando a gente pega um nível espiritual com Deus, não tem como a gente explicar. É uma coisa tão gostosa, uma coisa tão maravilhosa. É um tempo que você passa com Deus, que não tem explicação. É coisa maravilhosa, coisa linda, que você chora, mas é um choro de alegria. Um choro de felicidade. Um choro real da presença de Deus. Temos que dar espaço, como José deu espaço, para que Deus trabalhasse nele. Seja determinado. José foi um homem determinado. José foi um homem de persistência. Persista. Persista, querido. Eu já assisti 3 vezes aquele filme. Puxa, assisti ontem, já esqueci o nome. Que coisa! Você lembra, Natália? Você não estava lá, né? Uma questão de fé. Quem já assistiu esse filme? Uma questão de fé, é uma lição. Eu já assisti 3 vezes esse filme, todas as 3 vezes que eu assisto esse filme eu choro. Não tem como você não chorar. Você que está na presença de Deus. Não é isso, missionário? Não chora? 3 vezes que eu já assisti esse filme, eu choro. Assista ele, uma questão de fé. Não vou contar o filme aqui, senão perde a graça. Não, senão perde a graça. Já vou assistir, o pastor já falou. Então eu não vou falar. Mas vai lá, é um pastor com uma pastora. O que ocorreu na vida deles, sendo pastor de igreja, e a lição que eles aprenderam. Assista. Tem na Netflix lá, eu tenho naquela IPTV, né, que eu tenho aquela IPTV de filme. Acha lá, uma questão de fé, assista. Você vai aprender muita coisa ali. Muita coisa boa. Querido, fala para o seu irmão que está do seu lado. Seja determinado nos seus sonhos. Seja determinado, persistente. José não desistiu, foi até o fim. Querido, segunda coisa. Não aceite ser nivelado por baixo. Você tem um Deus grande. Você tem um Deus poderoso. Não aceite ser nivelado por baixo. Você é um ser, você é alguém muito importante para Deus. Viu? Você é um ser, você é alguém muito importante para Deus.
Onde José chegava, era posto em lugar de excelência. Na casa de Potifar, como no mordomo mor, chefe dos escravos, no meio dos escravos. No cárcere, teve a confiança do carcereiro, chefe dos presos, mesmo no presídio. Ele estava por cima. Por quê, querido? Porque Deus está no comando. Se Deus está no comando da tua vida, não tem para ninguém. Glória a Deus. Terceira, viva de tal forma que seus caluniadores e críticos passem por mentirosos. Vou falar de novo. Viva de tal forma que os seus caluniadores e críticos passem por mentirosos. Certamente, Potifar não acreditou em sua mulher. Porque ele via Deus na vida de José. Certamente, Potifar não acreditou em sua mulher. Julgou José apenas para manter sua imagem pública. Se realmente ele tivesse acreditado, teria mandado matá-lo como costume normal da época. Ele não acreditou, porque ele via Deus na vida de José. Diferenciado. Quarto, preste atenção nisso aqui, ó. Não negocie princípios. Honra o nome de Deus e Deus te honrará. Vou falar de novo. Não negocie princípios com Deus. Honre o nome de Deus e Deus te honrará. José estava numa excelente posição na casa de Potifar. Era administrador de tudo que ele possuía e ainda podia ter a chance de deitar com a própria mulher dele. Ela deveria ser linda, já que os comandantes tinham direito de escolher as mulheres que desejavam. Escolhia as mais bonitas e colocava no palácio. Porém, não negociou os princípios de Deus que tinha no coração. Ele não queria perder os sonhos, os projetos, os planos que Deus tinha na vida dele. Quinto, não aceita o ódio definitivo e fatal. José foi odiado em casa, mas Deus mudou a sua história. E aqueles que odiaram se reconciliaram e foram recebidos com amor. Deus tem poder para mudar vidas. Mudou as vidas dos irmãos de José. Sexto, não desperdice, não brinque com as oportunidades que Deus lhe dá. Não desperdice, não brinque com as oportunidades que Deus lhe dá. Na prisão, José aproveitou a oportunidade da saída do mordomo de Faraó e pediu que se lembrasse dele. Quando o Faraó ofereceu um alto cargo a José, ele não vacilou. Deus vai preparar o melhor para você. Sétimo, nunca se esqueça, Deus está no controle. Fala para o teu irmão, Deus está no controle da tua vida. José entendeu que em toda a sua trajetória de vida, estava as mãos de Deus lhe dirigindo. Oitavo, mantenha o coração protegido com a graça do perdão. Ele perdoou,
por toda a trajetória dos irmãos. Quando nós não perdoamos, Deus não nos perdoa. Perdoar sempre. Assista o filme. Você vai aprender muito disso. É um filme excelente. Excelente. Você vai aprender muito com o filme. Presta atenção no filme para você entender a história. Depois você vai me contar se é bom ou não é bom. Você vai aprender muita coisa ali. Muita coisa boa. Deus trabalha do jeito dele. Como Ele quer, do jeito que Ele quer. Não do jeito que nós queremos. Você vai aprender isso no filme. Você vai aprender isso. É do jeito que Deus quer trabalhar em nós. Através de nós. Não do jeito que você quer. Do jeito que você quer fazer. Eu queria fazer tanta coisa, não faço. Por quê? Porque eu dou ouvido a Ele, eu faço o que Ele manda, não o que eu quero. E por isso que a gente é bem-sucedido e abençoado. Entende, querido? É fácil. Né? A gente não está falando aqui para me vangloriar. Não. É o nome dele. Ele me ensinou. E como ele me ensinou e está dando certo e sou abençoado, eu quero ensinar vocês também a serem abençoados. Entende, querido? Para que vocês sejam bem-sucedidos. Que as coisas venham a acontecer na tua vida. Não é fácil? Não é fácil. Mas se eu não fosse persistente, se eu não fosse determinado, nada disso tinha acontecido. Se eu tivesse fraquejado lá atrás, não tinha isso. Quantas lutas, quantos problemas, quantas dificuldades eu tive na minha vida para chegar até aqui. E nunca desisti. E quem me conhece sabe que eu não desisto. Sabe que a gente segue em frente. A gente tem que ser espelho. Você tem que ser espelho. Espelho lá dentro da sua casa. Espelho para a tua família. Espelho no seu trabalho. Espelho lá na rua. Claro que tem gente que não gosta da gente. Nem Jesus agradou todo mundo. Você não vai agradar todo mundo. Você também não é melhor. Eu não sou melhor do que Jesus. Mas vamos transparecer o melhor. José transpareceu o melhor para aquele povo. Transportou amor de Deus para aquele povo. E você viu que Faraó amou de tal modo José, que deu as melhores terras para a família de José. E José deu para os seus irmãos, para o seu pai. Nunca pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Seja uma pessoa autêntica de Deus. Deus vai realizar os seus sonhos. Deus vai realizar os seus projetos. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Deus vai realizar o seu projeto. José não deu brecha nenhuma para Satanás entrar na vida dele. Ele estancou. E Deus honrou. E Deus vai honrar você. Deus vai honrar você. Deus tem um modo de trabalhar, querido, que a gente não entende, e você nunca vai entender. Ele trabalha de um jeito, por isso que Ele é Deus. Ele sabe como fazer. Não tem como mostrar, não tem como a gente... muita coisa que Deus faz eu não entendo. Porque é o jeito de Deus fazer. Mas de uma coisa eu sei. Ou você entendendo ou não entendendo, se você está no querer de Deus, vai acontecer o milagre. Vai acontecer as coisas na tua vida. Quantos sonhos e projetos de gente que está aqui. Eu moro lá no Werner Place, quando eu passo ali na Saudade, que eu dou uma olhada para aquele cemitério.
é o lugar mais rico da cidade. É o cemitério. Porque tem muitos sonhos e projetos enterrados lá, não realizados. Porque não creram, não acreditaram. Fecha seus olhos. Deus falou com você aqui hoje. Deus está falando com você. Seja determinado. Não fraqueje. Não esmoreça. Seja persistente. Lute. Problema nenhum vai te parar. Dificuldade nenhuma vai te parar. Seja firme. Porque Deus tem um grande projeto na tua vida. Deus tem coisa grande para você. Deus tem coisa grande para você. Eu disse aqui sexta-feira, Neemias disse: eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu não vou desistir. Porque o que Deus tem para a minha vida é coisa grande. É coisa grande. Deus tem coisa grande para você. Deus tem sonhos grandes para você. Fala para dentro de você assim, ó. Fala para você aqui dentro assim: os meus sonhos vão ser concretizados e realizados. Porque Deus está na minha vida. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, quantas pessoas aqui, meu Deus, têm sonhos, quantos, meu Pai, que às vezes não acreditam mais, quantas pessoas que estão olhando, Senhor, para a dificuldade, para a situação. Meu Deus, Tu és o Deus das realizações. É o Senhor que realiza o projeto. É o Senhor que realiza os planos. É o Senhor que realiza, que faz acontecer o milagre. Faça acontecer o milagre na vida dessas pessoas aqui agora. Que os projetos, os planos sejam estabelecidos. Aqueles que estão me ouvindo na casa. Que o sonho, o projeto sejam concretizados. Pai, que cada um de nós aqui venha ter uma aproximação maior contigo. Como José, Senhor, ele não deu brecha, ele seguiu em frente, ele ficou olhando o tempo todo para Ti, Senhor. E ele conquistou projetos grandes. Ele saiu de escravo e foi para governador. O Senhor o dirigiu e colocou naquele pódio. Quantos aqui, Senhor, que tem projetos? Quantos aqui, Senhor, que quer conquistar? Quantos que estão me ouvindo pela live e quer conquistar algo? E às vezes olha para aquela situação, olha para aquele sonho e vê um gigante. Ah, Senhor, meu Deus e Pai, que nesta noite, meu Deus, o Senhor venha fazer a diferença. Que nesta noite a realização do milagre venha acontecer. Que os sonhos sejam concretizados, Senhor. Fala, Senhor, em cada coração. Fale com o Senhor agora. Ele quer ouvir a tua voz. Fala com Ele. Fala dos seus planos, dos seus projetos. Fala com Ele. Porque Ele quer ouvir dos teus lábios. Ele conhece o seu coração, Ele conhece o seu pensamento. Mas Ele quer ouvir de você. Quantos sonhos, quantos projetos, quantas coisas que às vezes você quer concretizar no seu coração. Fale com Ele. Fale com Ele.
Aleluia. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor.